boa noite, todos que estão conectando. Sejam bem-vindos. A gente vai hoje tem um bate-papo muito bacana. Meu querido amigo Dr. Ricardo Valdez. Vamos falar sobre bem-estar a ele. Pronto, tá bom Já áudio aí, estamos Ricardo? online, como falam? Pronto. Online. Muito boa noite, meu amigo Boa Ricardo. noite, boa noite. Tudo bem, querido? Como é que você está? Como é que estão as coisas aí? Eu estou ótimo e ansioso pela nossa Próxima viagem. viagem, pronto. Quem não sabe aí, a gente amanhã. Amanhã o Ricardo tá indo, depois de amanhã eu tô indo. A gente vai para São Paulo. A gente vai para um grande evento onde a gente vai ter lá grandes autoridades da nutrição nacional e algumas autoridades da nutrição internacional. A gente vai estar num evento sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, prosperidade e a gente vai aprender muito para cada vez mais poder ajudar uma pessoa, poder ensinar uma pessoa. E hoje a gente tem um compromisso aqui de um bate-papo, né, Ricardo? Então vai Sim, falando aí sim. o que a gente vai falar um pouquinho hoje. Hoje é um tema interessante que eu sempre fiquei preocupado, né? Como acompanhar a saúde e ainda manter a boa forma. Então, existem duas maneiras que a gente já conversamos sempre no nosso trabalho, e tu vai abordar essa primeira parte, né? A balança de bioimpedância e a outra são os exames de laboratório. E aí você tem uma maneira simples e prática de acompanhar como está o estado de saúde e saber e entender os valores para fazer ajustes nutricionais na alimentação, na dieta, né? E que nos leve ao objetivo que é desejado, seja reduzir peso, seja aumentar massa muscular, seja melhorar a saúde. Então, essa parte aí é importante. James, eu vou deixar contigo essa primeira parte para a gente começar logo. Antes de começar a falar, você que está nos assistindo, parabéns por estar aqui. Se você tem alguma pessoa da família, algum amigo ou amiga, ou até os inimigos, para que eles fiquem com boa saúde e fiquem sem encher o saco, mande essa live. No canto direito inferior tem um aviãozinho. Você manda para todas as pessoas, porque o que nós vamos falar, eu acredito, James acredita, que vai ser de muita importância, de muita utilidade para que você consiga ajustar a sua alimentação e melhorar a saúde. Então, faz agora. Manda aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho. Eu já mandei alguns. Então, James, é com você aí agora. Show Começamos de bola, a gente. falar, é um bate-papo Sejam mesmo. bem-vindos todos aí, todas sejam muito bem-vindas. Se você está assistindo essa gravação, seja bem-vinda. Essa live de hoje, o objetivo desse bate-papo de hoje com o Dr. Ricardo é te trazer alguns alertas, te trazer alguns parâmetros e te ajudar nessa jornada aí de buscar uma vida mais saudável, uma vida mais em forma e te ajudar a viver melhor e viver por mais tempo, né? A maioria das pessoas quer viver mais, mas a maioria das pessoas hoje vive mais e tem uma péssima qualidade de vida. O nosso objetivo é te ajudar exatamente no contrário, é você viver tendo autonomia, poder cuidar de você mesmo. Então, isso faz total diferença. E um dos itens aqui que o Dr. Ricardo falou é muito interessante, porque em 2010, né, há mais de 10 anos atrás, quando eu comecei nessa área de cuidados pessoais, de cuidar da alimentação, de ajudar outras pessoas, não se falava tanto, né? Já existiam várias maneiras de você cuidar, mas ainda existia muito aquele paradigma da balança, né? Que ainda hoje está aí assombrando muitas pessoas. E a primeira coisa que eu quero te dizer é: coloque a balança como sua amiga, tá? Mas a gente vai te ensinar como colocar ela como sua amiga. A primeira coisa é esquecendo aquela comparação do número principal. Quanto você está pesando? Nesse momento é o menos importante, pode ter certeza disso. Mas naquela época, mais de 10 anos atrás, era o parâmetro que tinha. E a gente foi evoluindo e foi percebendo
que existiam outros parâmetros e que a ciência já apoiava esses parâmetros. A ciência já mostrava que a sua saúde está muito mais relacionada a outras coisas do que o seu peso na balança. Olha só, você sabia disso? O seu peso na balança, ele mostra quando ele está fora do normal, exageradamente acima do normal, ele mostra que você pode estar no caminho errado. Mas mais do que o seu peso na balança, existem alguns fatores, como, por exemplo, a circunferência abdominal. Se você tiver com a circunferência abdominal acima do ideal, né, e hoje existem parâmetros para homem, parâmetros para mulher, porém, existem medidas individualizadas. E é muito simples de você fazer isso daí, né? Existe uma medida que já é comprovada e já é universalmente difundida, que é o seguinte: você vai pegar a sua altura, eu não sei, talvez você tenha 1,80 m se você for uma pessoa alta, 1,60 m se você for uma pessoa mais baixa, e você vai fazer uma conta, vai dividir por 2. Se você tem 1,60 m, vai dar 80. Se você tem 1,90 m, vai dar quanto? 85. Ah, 95. Eu queria ver se você estava fazendo conta. Vai dar 95. Pois é. Use essa medida. Sempre a sua circunferência abdominal tem que ser menor. Bem-vindo, Pio Medrado, aí, grande ícone da noite baiana. Nossa, é uma honra ter você por aqui, meu parceiro. Bons tempos de madre, se é que você me entende. Então é o seguinte: metade da sua altura é o limite para a sua barriga. Se você tem a circunferência abdominal maior do que isso, cada centímetro acima disso já aumenta em muito o risco de infarto, derrame e várias outras doenças. Então a gente recomenda expressamente que você tenha fita métrica com sua melhor amiga. Esquecer um pouquinho da balança, começar a usar a fita métrica como sua melhor amiga. Começar a usar aquela roupa que você tem que está um pouco apertada como aliada. Em vez de você jogar ela fora, você começar a se desafiar. Eu não vou perder essa roupa. Eu vou continuar entrando nela. Eu vou tornar essa roupa uma roupa um pouco mais folgada. Eu vou vestir melhor. E você segue naquela direção. Esses são dicas que eu poderia ter deixado para o final, mas são dicas extraordinárias. E aproveitando elas, eu vou te falar de algumas outras coisas que você pode ter através de medida ou através de equipamento, né? Nós e nossa equipe, que tem pessoas em vários lugares do país, a gente está aqui com Maria Helena conectada lá de cima do norte, a gente está aqui com a Ana Nery conectada aqui do centro, ali é sudeste, né? A gente está com o Amilcar do Piauí, que também é lá do norte. Então, em qualquer lugar do país, a gente tem pessoas para te dar assessoria e te orientar. Mas eu estou falando de um equipamento chamado bioimpedância. É um equipamento que consegue, através de onda elétrica, ver vários índices do seu corpo. Então, você consegue ver coisas como percentual de gordura, percentual de massa muscular, o percentual, às vezes, de água, o percentual da sua idade corporal, o percentual da gordura visceral. Então, são vários índices que, ou com fita ou com a balança de bioimpedância, você consegue ter essa informação. E basta um profissional capacitado, como todos esses aqui que eu falei, e alguns outros parceiros nossos que também estão aqui assistindo, para te orientar, te explicar como está a sua realidade hoje e te ajudar a melhorar essa realidade. Então, a gente falou da medida da circunferência abdominal e de como ela é prejudicial. E eu vou pegar esse gancho aí, Ricardo, da circunferência abdominal, para falar de uma gordura, de um índice que esse nosso equipamento dá, que é chamada gordura visceral. E por que eu lembrei do abdômen e lembrei da gordura visceral? Porque a maior parte da gordura visceral, ela fica exatamente ali, naquela região central. Eu quero que você aí, que está assistindo a gente, imagine agora aquele seu tio ou aquele seu primo que tem a barriga maiorzinha, que às vezes quando você está num churrasco de família, ele está sem camisa, você vê que ela é até esticadinha, né? E muitas vezes até você já pegou e é dura, né? Aquela barriga é uma barriga que traz muito risco à saúde. É o local onde mais se concentra a gordura visceral.
a gordura que está entre as suas vísceras. Essa gordura, certa feita, eu fui fazer a avaliação de um médico lá em Petrópolis, fiz a avaliação de bioimpedância toda e depois de fazer a avaliação eu falei, nossa, como que eu vou explicar os índices aqui para um médico, né? Eu não posso falar nada errado. Se eu falar qualquer coisa errada aqui, o médico vai falar que eu tô precisando estudar mais. E aí eu falei para ele, pois é, doutor, sua gordura visceral tá alta aqui, né? E como que eu vou te explicar a gordura visceral? Aí ele olhou para mim e falou assim, James, para mim, que sou cirurgião, basta você dizer que a gordura visceral é aquela que mata. Então, não precisa falar muita coisa. A gordura visceral é aquela que mata. A gordura visceral é aquela que acelera um infarto. A gordura visceral é aquela que comprime seus órgãos e não permite que você respire direito, não permite que seu rim funcione direito, que seu fígado funcione direito. E tudo isso vai causar uma série de problemas, de cansaço, de dores, uma sobrecarga que você não sabe de onde vem, muitas vezes está relacionada ao excesso dessa gordura e às toxinas que essa gordura libera no seu corpo. Então, a gordura visceral você precisa cuidar com muito carinho. E eu vou falar um pouco dos índices e com a ajuda do Ricardo a gente vai falar dos exames. E no final, Ricardo, eu ainda quero falar de como resolver. Muito rápido, mas pelo menos eu quero deixar aí no final como que você vai resolver essas coisas. A gente vai te falar de várias coisas, como por exemplo, o excesso de gordura corporal. Quando você faz uma avaliação, você consegue identificar a pessoa que tem a gordura corporal acima do normal. A gordura corporal caminhando para alta ou altíssima. A gente tem esses parâmetros nesses equipamentos. Quando a gordura corporal está alta ou altíssima, o que vai acontecer? Ela vai dificultar a excreção, a secreção de vários hormônios. E, pelo contrário, vai trazer hormônios em excesso que não deveriam estar em excesso. Aí eu vou te dar um exemplo simples para você visualizar. Volta lá naquele tio que eu falei da barriguinha. Lembra dele? Agora, sobe um pouquinho da barriguinha. Percebe que aquele tio tem um pouco de seio. Não é peitoral de homem, já é um seio. Já é uma protuberância ali na região mamária? Pois é. Aquilo dali está relacionado ao excesso de gordura corporal que aumenta a excreção do hormônio feminino. Então, olha só como vira uma bagunça o homem com excesso de hormônio feminino. Eu falei de um efeito físico visual, mas tem vários outros efeitos que você vai sentir no dia a dia. Às vezes isso vai atrapalhar ele até na relação conjugal dele. Não vou entrar em detalhes, mas você já imaginou e é por aí mesmo que eu estou querendo falar. Então, a gordura corporal precisa ser observada. Um outro índice que a gente consegue, para mim, é um dos mais fantásticos, Ricardo, é saber a verdade, né? Todo mundo já ouviu aquela passagem bíblica que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois é, e se eu te disser que você, um jovem, que talvez tem 30 anos de idade, e muitas vezes você tem um corpo de 60, 70, nossa, que assustador. Porém, a verdade pode te libertar, dá tempo de você mudar esse quadro, dá tempo de você procurar rejuvenescer de verdade no seu corpo. E a gente também consegue saber esses parâmetros, principalmente por essa desordem. A desordem na quantidade de gordura do corpo, da quantidade de gordura visceral. Você vai saber sobre o teu metabolismo, a velocidade em que seu corpo consome energia. Tudo aquilo que você come produz energia para o seu corpo. E o seu corpo, para fazer tudo, gasta energia. De modo geral, tirando aqui uma série de reações químicas que o Ricardo nunca vai me deixar esquecer, quando você ingere mais energia do que você gasta, na maioria das vezes você vai ter um problema. Então, se você comer mais do que deveria, você pode ter excesso de peso, pode ter disfunção na questão hormonal, pode ter qualidade de sono dificultada, tudo isso, cansaço. Então, você vai entender que o metabolismo pode ser melhorado através do que você come e através do que você produz com o que você come. Então, o último índice aqui, Ricardo, que eu queria falar, eu deixei por último porque ele já tem cara de solução, né? Ele pode começar como um problema, mas ele tem cara de solução. Esse índice que eu estou te falando, gente, chama
massa muscular. Em alguns exames você vai achar como músculo esquelético, né? E eu acho interessante esse nome, porque é o nome músculo esquelético. Bem fácil você entender. Seu esqueleto não sustentaria seu corpo sozinho. Então ele precisa da musculatura que tem em volta do esqueleto para te ajudar a sustentar o seu corpo, gerar os movimentos, fazer com que você tenha toda a qualidade de vida que a gente está acostumado. Poder ter a capacidade de pegar o seu telefone celular e digitar, poder ter a capacidade de levantar o peso na academia, fazer uma atividade física, está relacionada também a esse índice chamado massa muscular. E aqui, ao contrário dos outros, que a maioria das vezes a gente está preocupada quando está lá em cima, está alto, a massa muscular é uma preocupação quando ela está baixa, ou quando ela está do normal para o baixo, ela já é um problema. E eu vou falar também de mais um exemplo para você visualizar. Dessa vez eu vou pedir para você esquecer o tio gordinho. Vamos pensar agora na vozinha. Aquela vozinha de idade, já bem alongada. E muitas vezes, a sua não. Mas provavelmente você conhece alguém que tem uma vozinha que já te falou assim, nossa, ontem minha vozinha estava na rua e ela caiu e quebrou um osso. Você já ouviu isso? De um amigo, de um parente, talvez até a sua vozinha lá, né? Infelizmente. Agora eu tenho uma novidade para te dizer. Ela não caiu e quebrou o osso. A novidade que eu tenho para te dizer é que a falta de massa muscular, essa desregular dos índices, o prejuízo na nutrição fez com que ela quebrasse o osso e por isso ela caiu. Só que não tem como prever. Então a maioria das vezes a pessoa pensa, não, eu dei um mau jeito e caí e aí eu quebrei o osso. Muitas vezes esse osso foi quebrado em pé. E a massa muscular é capaz de te ajudar a prevenir esse tipo de lesão, não só nas pessoas de mais idade, nas pessoas jovens também. Hoje é muito comum um jovem que está no excesso da magreza, ele precisa ter uma massa muscular adequada. Essa massa muscular vai preservar a massa esquelética, o osso. Essa massa muscular vai influenciar no seu metabolismo, olha lá, vai ajudar teu metabolismo a aumentar. Dica, se você gosta de comer, mais massa muscular vai te permitir comer mais. Olha só que coisa interessante. Essa massa muscular, quando é aumentada, ela vai te ajudar a quê? Diminuir as gorduras que estão em excesso no seu corpo. A gente vai falar mais como isso acontece já já. Mas eu falei de vários índices, Ricardo. Falei de como que a gente faz. Falei que a gente consegue fazer com a fita métrica. Se você tiver à distância e quiser que algum dos nossos coaches te atenda, ele vai poder fazer esse exame também através da internet. É possível, com a fita métrica na sua residência. A maioria tem essa capacidade de fazer e vai te ajudar a descobrir como que você está hoje. Qual é a sua realidade? Você está realmente sadio? Será que você precisa melhorar? Mas, Ricardo, além disso, tem algumas outras coisas que podem facilitar esse acompanhamento? Nossa, gente, eu fiquei assim impressionado. Parabéns por tudo que tu falaste e você colocou tudo de uma maneira bem relacionada, bem concatenada, que eu gostei. E sim, a gente tem, antes de continuar e entrar no tema mesmo dos exames de laboratório, eu como químico que eu sou, eu fiquei sempre preocupado, 2 anos atrás, com relação a... E que talvez você já passou por isso, você que está aqui, você já deve ter um familiar X, aquele tiozinho, que todos os exames médicos de laboratório que ele fazia regularmente, todo ano, estavam normais. Concorda comigo? Você deve ter alguém na família que, felizmente, infelizmente, estava com... Digo infelizmente porque o médico dizia que estavam normais. Aí, infelizmente, aparece, em um momento, uma doença, seja câncer, Alzheimer, Parkinson, e aí a pessoa pensa, puxa, saiu da noite para o dia. Não, 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 não. Os exames, a gente precisa entender isso, por isso foi meu questionamento anos atrás, e ano passado eu passei um curso com um médico sobre a avaliação de exames de laboratório para entender os exames de laboratório e ter isso como aliado para a minha vida e para as pessoas que nós ajudamos. Esse é um ponto importante que você vai levar daqui. Uma assessoria grátis
uma assessoria como a nossa leva grátis alguns parâmetros, algumas avaliações. Dentro delas, no final, quando terminemos, vamos oferecer isso. Então, eu fiquei pensando, uma coisa é normal e outra coisa é ótima. E nós precisamos entender isso. Valores de referência são de referência. E para entender e chegar aos valores, são 4 exames apenas, considerados os mais importantes por alguns especialistas médicos e nutricionistas que já se han aprofundado nessa avaliação de exames de laboratório. São 4, eu vou citar os 4. Mas vamos entender que os exames de laboratório, valores que o laboratório toma como referência, eles seguem um padrão, uma análise que já se chama, tecnicamente, curva de Gauss. Então, uma curva assim, onde o 95% da maior quantidade de pessoas que estão analisadas é onde estão os valores de 70% em média de referência. E daí é que se toma a referência. São 3 faixas e onde tiver o maior 70%, que é baixo da curva, é onde o laboratório determina a referência. E cada laboratório, em cada região, no mundo, no país, vai determinar esses valores de referência. Então, entrando já em questão dos exames, por que é importante esses 4? Porque eles definem qual vai ser o progresso da tua saúde. Se você vai ter uma boa saúde, se vai ter uma boa longevidade, se vai ter uma boa prevenção de doenças crônicas degenerativas como diabetes, Alzheimer, Parkinson, inclusive câncer. Com esses 4 parâmetros, você consegue mapear a tua saúde, ajustando eles com a alimentação. Sabendo eles, você vai conseguir conversar com um especialista como nós sobre a mudança adequada para levar aos níveis ótimos. Porque uma coisa é normal, eu vou citar, são 4. Triglicéridos, glicose em jejum. E esses 2, normalmente os médicos não pedem. Vitamina D e insulina em jejum. Com esses 4, você tem tudo. Você tem como prevenir a saúde. Triglicéridos. Aí eu vou fazer mais um parêntese. Colesterol. Você já ouviu falar que colesterol alto faz mal. Colesterol não é um problema. Ele só vai ser um problema se o corpo estiver inflamado. E tem outros parâmetros, além destes 4, que determinam se o corpo tem uma inflamação. Que uma inflamação não é só aquela inflamação que você... lembra quando você machuca um dedo, corta, aparece um tombinho, né? Como se chama? Uma protuberância. Que isso é uma inflamação. Só que o corpo por dentro também é uma inflamação. Estamos constantemente recebendo ataques. A obesidade já é uma inflamação, uma resposta metabólica do corpo a algo mais grave que está acontecendo. Então, se o corpo estiver inflamado e o colesterol estiver alto, quer dizer que há um problema. E aí, então, precisamos observar outro parâmetro com a ajuda do médico. Mais um parêntese. Eu não sou médico. E sempre recomendamos aqui que consulte o seu médico, o seu especialista de qualquer área de saúde, para conversar esses temas. Eu, como curioso, estou trazendo algo de valioso para você, porque vi que é valioso para mim. Então, triglicéridos, o que diz o laboratório? Até 150 miligramas por decilitro está bom, está normal. Eu vou te dizer, os triglicéridos não podem chegar a 100. 3 dígitos já é um problema. Então, deve estar abaixo de 100, de preferência entre 50 e 70. Anotou? Anote. O segundo parâmetro é a glicose em jejum. O normal é de 70 a 99 em alguns lugares. Outros dizem que é 80 a 120. E começa a ser um problema acima de 125. Errado. Se está em 125, já tem um problema, certo? Os níveis ótimos de glicose em sangue, desde que não seja um diabético, deve ser abaixo de 80. 85 para baixo. 80 abaixo já é um nível adequado, porque a glicose em excesso é tóxica para o nosso corpo.
A glicose é um nutriente de energia, mas em excesso as células não conseguem administrar e precisa ser eliminado o mais rápido possível. Por isso que os diabéticos expulsam glicose na urina e se detecta dessa forma. O terceiro desses exames, que é muito importante, e nos 2 últimos anos a gente viu que era muito importante, inclusive um artigo do ano passado, novembro de 2021, saiu vitamina D, os níveis de laboratório referenciais e até 30 é normal, é saudável. Ano passado saiu um artigo dizendo que problemas respiratórios e problemas com aquela doença que atacou muita gente é prevenida a morte com níveis acima de 50 nanogramas por decilitro. Então, o valor ótimo para a saúde, 50 a 90 nanogramas por decilitro de vitamina D em sangue. Isso é importante dosar para saber se é necessário uma suplementação, se é necessário uma mudança de alimentação, certo? E vou te dizer mais, sistema imune, ele tem umas células receptoras que se chamam VDR, Vitamin D Receptor. Ou seja, todo o sistema imune tem receptores de vitamina D e a vitamina D é um ativador da imunidade. Baixa vitamina D, pouca imunidade. E vou te dizer com relação a colesterol baixo, baixa a produção de vitamina D em sangue, sabia? Por quê? Porque a vitamina D é um hormônio que, como para ser produzida, as pessoas, e eu pensava também a mesma coisa, era só se expor ao sol e já tem produção de vitamina D. Não. Você precisa da gordura, e a gordura que coisa é? O colesterol. Se tem baixo colesterol, e eu comprovei isso com alguns exames que avaliei de 2 pessoas, baixa colesterol, baixa vitamina D. A pessoa me trouxe um exame do ano passado que tinha X de vitamina D, X de colesterol e X de vitamina D. Esse ano trouxe de novo, colesterol tinha aumentado, vitamina D também. E não é Ricardo que está dizendo, os livros de bioquímica dizem, as rotas metabólicas desses hormônios, vitamina D, partem pelo precursor que é colesterol. Então, isso é bom que fique claro, porque a nossa imunidade pode estar determinada por isso. Esse é um dos detalhes. O quarto, qual é? Insulina em jejum. A insulina é um hormônio que ele é anabólico. Ele quem controla os níveis de açúcar, de glicose em sangue. Os níveis de laboratório referenciais estão de 2 a 24, certo? 2 a 24 como normais. É um rango muito grande. Quer dizer que uma pessoa que tem 3 e outra que tem 23 está normal? Não. Os níveis normais deveriam ser abaixo de 12. Níveis ótimos de 3 a 5. Porque isso quer dizer que quanto maior estiver acima de 12, já a pessoa está com obesidade. É batata. Eu já vi várias pessoas em análise de sangue que têm insulina acima de 12, 20, 30. Isso é gritante. Por quê? Porque está dizendo que o pâncreas está produzindo mais insulina para controlar os níveis de açúcar em sangue. E uma hora ou outra, o pâncreas diz: ei, para que não aguento mais, vou descansar. E para de produzir insulina. E aí é quando a pessoa precisa de insulina injetada e outros tratamentos de diabetes. Então, muitas das pessoas que eu tenho algumas pessoas que acompanham os exames, estão com insulina de 30. E é pré-diabetes. E tem médicos que falam que não é pré-diabetes, que não existe. Bom, já tem um problema. Não? De uma hora para outra, é um pulo assim para que a pessoa seja diabética. Porque o pâncreas está sendo forçado. E a insulina, ela é um precursor em altas quantidades de proliferar células cancerígenas, porque ela é anabólica, ela é multiplicadora de células. Aumenta, ela é um hormônio anabólico. Então, os níveis adequados, 3 a 5 microunidades por litro. Por litro, Ricardo, por mililitro. Então, com esses 4, você pode fazer, junto com a bioimpedância. Não tem a bioimpedância, mas todas as pessoas ou têm um plano de saúde, ou têm um chequeio anual
check-in anual de exames médicos. Então, você pode fazer 2 vezes ao ano. E fazendo, quando faz o hemograma, sai todo, hemograma completo, sai lipidograma, e você pode adicionar esses 2, insulina e vitamina D. E com esses 4, você já sabe, com um especialista, aprender isso, como está o estado de saúde para saber corrigir a alimentação e prevenir a doença que pode se estabelecer. E por que é bom entender isso? Porque teve uma frase de um amigo que se me gravou. Hoje nós precisamos conhecer o básico, ter o básico das informações sobre saúde para escolher o melhor profissional. E os cursos hoje em dia são até baratos na internet. E você tem pessoas como nós aqui que estamos passando muita informação para você aproveitar e aplicar, porque isso é o mais importante. Ter a informação e não fazer é realmente despreciar o valor que tem para melhorar a saúde. Então, o conhecimento aplicado vai te dar muito poder. E sabendo esses detalhes, e sabendo como ajustar a alimentação, você consegue, acredite, com a alimentação, você consegue ajustar isso. Se está muito alta a glicose em sangue, isso quer dizer, se está muito alto os triglicéridos, que não falei, os triglicéridos são as gorduras que ficam no corrente sanguíneo. É o tipo de gordura que o alimento, ao ser processado e não ser utilizado, esse tipo de gordura, como energia, ele fica por aí no corrente sanguíneo. Se está muito alto, quer dizer que você está comendo muito carboidrato refinado, principalmente. Então, aí deve ser feito um ajuste. Se está alto o triglicérido, a glucose está alta, a insulina também vai estar alta, porque são 3 parâmetros que praticamente andam emparelhados. Então, a intervenção é simples, por um período, e acredite, em 3 meses você consegue corrigir isso. E os exames médicos, assim como as estações do ano, que mudam cada 3 meses, você pode fazer exames médicos cada 3 meses. Se você tem um plano, vai sair dentro do plano. Se não tem um plano, é barato. Eu já vi em exames médicos que fizemos recentemente, não é caro. E você poder acompanhar pelo menos 2 vezes ao ano. E assim, dessa maneira, você vai fazendo os ajustes. Porque o corpo não é estático o ano inteiro. Como as estações mudam, o corpo também muda. Isso é preciso entender para poder saber o que fazer e quando fazer. Então, não sei se tem alguma pergunta, se ficou a explicação, mas para mim esses 4 são os melhores parâmetros médicos. Existem outros. E o médico pede, quando você vai ao médico, eu quero fazer um check-up. Aí o médico te dá e que é normal. E alguns deles, como não têm especialidade endócrino, não pedem a vitamina D, ou normalmente não pedem insulina, por exemplo, homocisteína, tem outros parâmetros que também podem ajudar. Mas esses seriam os 4 melhores para acompanhar o estado de saúde. E se há alguma alteração fora dos níveis ótimos que falei aqui, então aí seria bom fazer outros exames para determinar o que está falhando. As enzimas hepáticas determinam inflamação, PCR, que é a proteína chain reaction, ou seja, determina a inflamação também, fibrinógeno, são vários, ferritina. Agora, se eu falar de todos, não é necessário se você ajusta os 4. Os 4 mais importantes vão te ajudar nesse processo. E, Ricardo, como que a gente vai acompanhar isso aí sozinho? Você acha que é um bom caminho? Ou você acha que precisa uma ajuda aí? Seria interessante? Você acha que é só o laboratorial ou se é só a bioimpedância? Ou é legal trabalhar em parceria esses índices? O que você daria aí de opinião e de sugestão? Assim, sozinho pode ir rápido, mas acompanhado pode ir longe. Então, qual é a dica de ouro que nós sempre passamos para as pessoas? Pensa
a consultoria, a ajuda de especialistas como o Jim, como a Ana Nery, como eu, como vários que estamos espalhados em todo o Brasil, que temos esse conhecimento de ensinar às pessoas os parâmetros principais da bioimpedância, que são os mais simples de fazer. O de laboratório, o médico deve saber. Mas essa dica que já te passei, se você anotou, é só entender isso e falar com o médico, certo? Mas o principal, consultar com um dos nossos especialistas que estamos aqui em todo o Brasil. E se você chegou até o final e está em alguma dessas cidades que o James mencionou, conhece o James, conhece o Ricardo, faz assim, se gostou mesmo, e nunca fez uma bioimpedância, Ricardo, eu quero uma bioimpedância, James, eu quero uma peça, que nós vamos te presentear com uma avaliação de bem-estar completa, para que você saiba dar o início da mudança, tanto na boa forma, se quer emagrecer, tanto no aumento de peso, se quer aumentar a massa muscular, como melhorar a saúde também. Fantástico, fantástico, Ricardo. Ricardo, para a gente começar a caminhar para o encerramento, a gente falou um pouco dos índices, né? Mas quais seriam aí algumas coisas que a gente pode fazer que tendem a levar esses índices para o ideal ou para o melhor, né? Eu queria que a gente, de repente, começasse a falar alguns, e eu vou dar um primeiro exemplo, né? O primeiro exemplo que eu poderia dar aqui, gente, é fornecer ao seu corpo uma nutrição adequada. E quando a gente fala em nutrição adequada, você acabou de pensar em várias fotos de comida, assim, organizada, parecendo aquele cardápio que você viu numa revista. E eu queria te dizer que nutrição adequada não é isso. Isso é alimentação, isso é comida, tudo bem. Mas nutrição adequada quer dizer nutriente entrando na sua célula. É uma outra etapa do processo de nutrição, que não começa nela, é o final, é o objetivo. E a nutrição adequada você vai conseguir, sim, através de melhores escolhas alimentares, mas uma coisa que a gente já viu que é extremamente indispensável, que hoje a ciência recomenda, que hoje a gente tem dezenas, centenas, talvez até milhares de exames clínicos, de ensaios e clínicos, estudos mostrando a necessidade de uma suplementação, mostrando como existem suplementos que fazem total diferença. E aqui eu quero chamar a atenção para um que eu uso há mais de 13 anos, 12 anos, né? Que é o pó nutricional, né? A gente tem uma marca de preferência que é a Herbalife Nutrition, uma empresa aí que tem mais de 30 anos. Desses 30, eu posso falar para vocês que há mais de 12 eu consumo, né? E faz total diferença na minha nutrição. As minhas taxas nunca estão fora do que deveriam estar. As minhas taxas sempre estão muito bem, obrigado. E olha só que eu já passei por problemas, já tive uma infecção através de bactéria, tive que lutar com elas, e o que me manteve vivo foi o fato de ter uma nutrição acima do normal, melhorada, uma imunidade otimizada. Aí veio todo um acompanhamento médico, a intervenção divina, tudo para eu continuar vivo. E a coisa melhor foi a recuperação rápida. Porque saber o que eu precisava fazer, o que eu precisava comer, como que eu precisava suplementar. Então, Ricardo, a primeira que eu falei é nutrição. É alimento e suplemento. O que mais você diz aí que é um caminho para a melhoria nesses índices todos aí que vão mostrar a saúde e levar a pessoa para a melhor forma? Foi fantástica essa colocação tua e é importante, é algo que eu também já sigo há mais de 18 anos, né? E que realmente define o caminho do meu envelhecimento. Eu estou percebendo com as pessoas da minha geração que eu estou envelhecendo da melhor maneira. Então, o trio da longevidade, que é bom que eu coloque aí, são três. Triglicéridos baixos, HDL alto e insulina baixa. E a intervenção que pode te ajudar com isso
Sabe qual é? O músculo é o órgão da longevidade. Então, qual é a mensagem que quero te passar? Além do ajuste da alimentação, a suplementação, que é importantíssima, movimente-se. Todos os dias, movimente-se para você, como o Jean falou, chegar na velhice, na idade mais nova, com músculos que sustentem o peso. Você vai fazer alguns exercícios. Esse aqui você sempre vai fazer. Se tem netos, você vai levantar. E se você vai agachar e vai sentar, também você vai. Se vai ao banheiro, vai precisar sentar. Então, os músculos das pernas precisam estar com força, os músculos do braço. Então, essa é uma dica. Movimente-se todos os dias, que seja uma caminhada. Sabe qual é o melhor exercício? O que você gostar. Mas se eu te recomendar caminhe. Uma caminhada após as refeições. Uma caminhada de apenas 10 minutos. Leve. Após as refeições, vai facilitar ajustar esses níveis de glucose em sangue, sabia? Pergunta depois para mim ou para a gente. Fantástico, fantástico. Bacana demais. Pronto. Ricardo, Olha quem entrou aí, Danilo Machado. Boa noite, nossa, Danilo Machado. meu querido, seja muito bem-vindo. Ricardo, para a gente finalizar, eu vou dar um recado aqui, vou dar um agradecimento a todo mundo que assistiu até aqui, você que está assistindo a gravação. Procura no meu Instagram, lá no Instagram do Dr. Ricardo, até no Instagram dos nossos parceiros que a gente falou aqui, né? A Ana Nery, o Amilcar Tupiaçu. Você vai encontrar lá algumas outras lives das que a gente fez. Ou procura no YouTube, Café Virtual, você vai encontrar lá. São mais de 90 lives como essa, algumas feitas pelo YouTube, outras feitas aqui pelo Instagram, com conteúdo que vai te ajudar a ser uma pessoa mais saudável, a ser uma pessoa que vai estar na melhor forma e também ter mais longevidade, viver mais, viver melhor. E para te convidar a fazer parte dessa trajetória, eu quero ser explícito com você. Quando a gente acabar essa live, procura uma das pessoas que eu te falei, procura um de nós dois, procura uma dessas pessoas que eu te comentei e pergunta para ela como que eu tenho acesso a esse conteúdo, como que eu posso ter orientação com algum de vocês. E se eu te dissesse que essa orientação vai ser gratuita, será que você teria mais vontade de falar com alguma dessas pessoas? Pois é, eu estou afirmando para você que essa pessoa não vai te cobrar para te orientar, para te dar toda a instrução e para fazer todo o teu acompanhamento, até você atingir a sua forma. Basta você seguir a orientação dela, ver o passo a passo que ela vai te passar, como que você precisa melhorar a sua alimentação, como que você precisa suplementar, e ela não vai te cobrar isso. Então, faz esse contato agora, esse é o recado que eu queria dar, e aí é com você, meu amigo, dá aí as considerações finais, eu só queria agradecer a todos aí, uma excelente noite. Nossa, eu estou super feliz porque esse tema eu gosto e ter a oportunidade nesse momento, toda semana, terça-feira, de compartilhar o conhecimento, para mim é uma felicidade. E estar aqui contigo, com essa alegria, e em breve vamos nos reencontrar todas as pessoas que somos parceiros de muitos anos e que alguns nem nos conhecemos pessoalmente, mas com esse mundo virtual dos últimos 2 anos. A gente vai se encontrar e vai se conhecer melhor. Então, eu estou feliz. E você que está aqui nos assistindo, parabéns por estar até essa hora escutando um quase baiano falando portunhol. E repito as palavras do meu amigo: consulte, encontre uma pessoa próxima a você e peça uma avaliação, que nós estamos com o melhor desejo de ajudar a todas as pessoas. A nossa missão é essa: levar a saúde para a maior quantidade de pessoas em todo o Brasil, no mundo inteiro, que nós temos essa oportunidade para te oferecer. E se você quer ser um parceiro nosso, converse conosco. Uma boa noite. Obrigado pela presença de todos. Fantástico. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, Aninha. A gente se vê em São Paulo essa semana. Tchau, Ricardo. Nos vemos proximamente, Aninha. Silei, parabéns por estar aqui, Silei. Obrigado. Tchau, tchau.